Hoje estamos na alta cadeia produtiva, mas é prestar no processo de envelhecimento e que profissionais que a gente está entregando e que estão formando outros profissionais, não é? Por exemplo, na área de saúde, o egresso, ele se forma e ele é absorvido muitas vezes em municípios do interior. Vou dizer aqui uma experiência nossa, sem particularizar, mas não é raro a gente, enquanto instituição federal, receber pacientes e profissionais que ligam, professora, complicou aqui, a gente não sabe o que fazer. Corre, vem para cá. A gente já recebeu profissional que não formado por nós, não, porque ele depois veio fazer residência, formado pela gente, formado de qualquer maneira, não é? Que a gente fica na retaguarda como profissionais de saúde. Porque é exatamente isso, Gilson. Ele não sabe, o paciente complicou. Ele sabe o básico, porque aprendeu aquele conteúdo de repetir. Deu um desviozinho o paciente tem um desvio anatômico, ele fratura uma mandíbula e complicou, ele não vai saber o que fazer. Não é? E aí ele vai indicar, vai procurar, que bom que ainda tem que indicar, tem outras, mas isso grita que está acontecendo muita coisa errada pela formação. E é muito entristecedor pensar enquanto professor também, que é um sofrimento em saúde mental, algo que a gente tem conversado, não é, da formação desses professores, né, da formação e da licença médica, eles estão se aposentando, estão saindo, não estão ficando no mercado como professores. É a profissão que precisa ser cuidada, regulada, porque ela forma todas as outras e entra num ciclo tão doentio de pensar realmente nessa, que passa por cima, né? A educação, as bases são tão já consolidadas, são demonstradas essas relações sociais, o afeto, a comunicação. Já recebi casos aqui que o próprio paciente, quando a gente for passar no leito, e aí o paciente estava lá internado, e aí o profissional foi, olhou, examinou, aí depois a gente vai passar e olhar, e aí, como é que foi? Não, doutor, ele não conversou nada comigo. Não, é? Não, então, o que é isso? Não, mas ele se formou tem 2 anos, ele já é formado, ele é profissional como eu também, não é? Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que realmente a gente está no fundo do poço, a gente está no cenário de assim, temos um resultado de calamidade, mas que possam acontecer agora casos mais graves, não é? Nós recebemos mês passado, que eu acho que foi até o motivo, né, de conversar com um colega de vocês, um profissional que chegou dentro de um camburão de polícia, porque ele estava atendendo uma paciente que era esposa do policial, o policial achou que ele não era formado. Chegou para levar ele lá para atender. Então, para validar quem que era aquele profissional. Então, isso é muito entristecedor, não é? Entristecedor, e isso é o que chega. E as coisas que não são resolvidas ou que viram realmente casos graves, que elas vão ficar numa cronicidade muito maior. Será que esses casos que a gente tem de adoecimento, de retratamento, de doenças que vão se acumulando, não são também, quantos deles são impactos de algo que não foi tratado, da prescrição correta? Às vezes a gente recebe uma prescrição que alguém escreveu, informação, que aí fala, não, mas esse remédio, quem é seu paciente? É o seu fulano. Mas esse remédio aqui não pode ser dado para ele, que ele é diabético. Você, não, é professor, eu esqueci. Eu esqueci. Volta lá, faz outra receita. Mas qual mesmo que eu uso? Então, são coisas assim que é simples, mas é que é o dia a dia de formação. E é esse profissional que a gente está formando. Ele tem que saber, né? Quantos casos chegam, por exemplo, da odontologia, chega muita coisa na mídia, na internet, de que era para ter extraído o dente A, aí extraiu o dente B, e aí o paciente acorda no outro dia sem os elementos. Isso é muito preocupante. O uso das mídias sociais de uma maneira desinformativa, né? A gente está nesse mundo de mentira, de fake news, e de contar coisas que são indevidas e descabidas, e às vezes induz o paciente a erro de tomada de decisões, de fazer algum cuidado consigo que não poderia ser feito. Onde está o erro disso?
no caráter, na pessoa, mas lá na formação também. Agora, se a gente não tem nem sala de aula, não tem tempo de discutir, não conversa outras coisas, né? A gente tem que ensinar só a receita, ó, é isso, isso e isso. Não. Formar é muito mais do que passar pelas técnicas, né? As habilidades técnicas, a coordenação fina é uma das habilidades dos profissionais de saúde, mas as nossas habilidades de comunicação, de refletir, de atender o adoecimento de saúde mental que tem acontecido demais, que tem chegado para nós, para a gente atender, e aí a gente não tem esse profissional pronto e apto para receber e conduzir isso, é muito preocupante. É muito preocupante. Você vai para a urgência, vou contar um caso, né? Já que você falou do seu primo, vou contar um caso meu. Eu tenho minha filha que tem asma, gravíssima. Então, eu fiz todo o protocolo dela, cuidei aqui, chegou no momento que ela precisava de fazer a oxigenação hospitalar. Levei ela para a urgência. Cheguei na urgência, aí cheguei lá e expliquei, ó, eu já fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aí a pessoa que estava lá de urgência para atender, perguntou, e agora? E agora, o que que faz? Eu falei, não, mas você é médica. Onde você formou? Não, eu estou terminando o meu curso. Então tá bom. Então eu vou para outra urgência. Aí eu fui para outro local, não é? Porque eu cheguei lá, me identifiquei, falei, olha, é minha filha, já fiz tudo isso, agora é com você, agora precisa de. Então, é esse profissional que a gente está formando. E aí a gente teve uma lacuna também, Gilson e Tássia e todo mundo que está ouvindo, que a gente está preocupado e recebemos isso durante a pandemia. Lembra que a gente precisava de profissionais de saúde formados assim com rapidez? E aí foram formados sem cursar os últimos semestres, foram formados com antecipação, né? Então, se o curso tem 10 semestres, são 12, estava no nono, no décimo, foram formados, porque o Brasil precisava, estávamos morrendo, estávamos em pandemia, em grande crise. Só que aí, imagina, se a gente está tendo esse caos hoje nessa formação, foram profissionais que foram para o mercado com muitas necessidades. Nós recebemos eles e como residentes estão aí formando, estão estudando. E os que não foram para especialização, não foram para residência, não é? Que acontece com ele? Aí, o que também acontece, que é uma reflexão que a gente tem feito? Ah, a gente não dá tempo de ensinar tudo, então ele vai precisar de uma pós-graduação. Não é? O aluno, ele se forma com lacuna, porque depois ele vai pagar uma especialização, ele vai ter que fazer algum curso, porque ele sabe também se o compromisso, o sonho dele é aquele de ser profissional, ele vai procurar fazer um outro curso para completar. Aí entra nesse ciclo, né? Ah, ele vai pagar quantos cursos, ele tem condição de pagar, às vezes ele estudou com financiamento, não é? Ainda está pagando financiamento, ainda tem que fazer outro curso para formar minimamente que ele devia saber fazer, né? Então, o que é realmente que a gente tem que formar, né? O que ele tem que estar apto de entregar ali. É uma reflexão a cada um fazer, né?